Estamos com uma série de mensagens, faça parte, e esta pregação vai ser a última dessa série. Você pode, se você perdeu alguma das mensagens, você pode acompanhá-la através do nosso canal no YouTube, basta digitar IP Dourados, e você terá acesso a todas as mensagens dessa série, faça parte. Hoje nós vamos falar com a Igreja do Senhor, com o tema Faça Parte da Comunidade dos Chamados. Imagine você recebendo uma carta pessoal do próprio apóstolo Paulo. Imagine você chegar na sua casa, você abrir sua caixa de correios, ou você olhar na sua correspondência e está lá uma carta assinada pelo apóstolo Paulo, endereçada a você. A pergunta que eu te faço é: com que olhos você viria estas palavras? Com que olhos você iria ler esta carta? Com o mesmo senso de urgência e de atenção, eu quero te convidar a você prestar atenção nesta noite, aquilo que o apóstolo Paulo tem a falar para a sua igreja, para mim e para você. Esta carta é uma carta aos Romanos, escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. O texto está em Romanos capítulo 11, do versículo 28 ao 32. E diz assim a palavra do Senhor: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Leia comigo. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Agora, de verdade, leia comigo. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Senhor Deus, fala conosco, em cada pessoa presente, cada família aqui representada, que o Senhor possa agir, ministrar aos nossos corações a Tua boa palavra, santa, agradável. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você já se perguntou o que você está fazendo aqui nesta noite? Por que dentre tantas opções que você tem ou teria na sua agenda, você escolheu ouvir esta mensagem nesta noite? Talvez seja essa urgência e essa seja a mensagem ao qual o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. E eu gostaria que nessa noite Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Por isso, abra o seu coração, abra os seus ouvidos, atente ao que nós vamos falar. Se possível, olhe para mim, olhe para quem está trazendo essa mensagem, preste atenção, porque o Senhor quer falar contigo nessa noite. Mesmo que o apóstolo Paulo não tenha fundado a igreja aos Romanos, ele escreve para ela. Ele escreve muitos anos antes dele ser preso e ter uma prisão domiciliar naquela cidade. E o apóstolo Paulo, ele traz, tanto nesse capítulo 11, quanto o 9 e o 10, uma tese sobre a nação de Israel, relacionando com a igreja do Senhor.
E o que ele diz é que Israel foi desobediente, e não somente em não aceitar o Jesus Cristo como ungido, o Messias do Senhor, mas Israel, em toda a sua história, sempre resistiu à palavra do Senhor, sempre foi desobediente, teimoso, rebelde, resistente em todo o tempo. Mas agora chegou no momento em que Israel, ela não reconhece o Deus encarnado que está entre a nação, anunciando as boas novas, anunciando o reino da salvação. Paulo traz essa mensagem correlacionando esses dois grupos. Israel aguardava o Messias, mas não reconhece Jesus. Talvez o reconheça como um profeta, um rabino, um professor, mas não como o Messias. Mesmo com esta resistência, o apóstolo Paulo traz a mensagem revelada pelo Senhor, que Deus não iria desistir de Israel, Deus não ia abandonar os seus planos com Israel, que Israel receberia as promessas feitas a elas através dos patriarcas, dos profetas, desde o início. Essa carta paulina, ela descarta a brevidade do chamado do Senhor. E a pergunta que eu faço para você nesta noite: você já reconhece o seu chamado? O chamado de Deus e a sua permanência. Deus, Ele não chama de forma provisória, mas o chamado de Deus também não é somente um convite educado que Ele nos faz. A palavra chamado no grego é klesis, ou klesis, que significa uma convocação, vocação. Deus, Ele não simplesmente fala, se você quiser vir, venha. Senhor, convoca, arregimenta. Quando o seu nome está ali na lista, você tem que comparecer. Na minha vida militar, bombeiro militar, várias vezes chegava uma cartinha lá no nossa unidade militar, dizendo assim, olha, o juiz quer que você esteja lá a tal dia e tal horário. Não perguntava se eu queria estar lá. Não queria saber se eu tinha algum assunto para falar sobre aquela audiência. Simplesmente me convocou e eu simplesmente respondia. Essa palavra chamado, ela aparece 11 vezes, a palavra klesis, 11 vezes no Novo Testamento. Mas quando ele vai para o verbo kalel, ou kaleu, acontece a sua repetição 148 vezes. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que esta é uma mensagem muito importante. Quer nos dizer que esta mensagem é urgente. E que você e eu precisamos ouvi-la. E fica óbvio que o chamado tem essa importância, em especial também nesse contexto. Imaginem por um momento, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor com toda a sua majestade, com toda a sua glória, com toda a sua sabedoria, se volta para você e diz assim, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Eu escolhi a vós. Ser selecionado, ser escolhido é um privilégio. Um privilégio que nós temos no Deus perfeito em amor. Aquele que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O Senhor te chamou desde a eternidade, porque o seu chamado também responde à eternidade. A garantia do chamado, a sua permanência, está ligado ao próprio Deus, que é fiel, que tem a sua palavra que não passa. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não passa. Não é temporário, não é provisório, é permanente.
E esse chamado, uma aliança eterna, ao qual Deus faz conosco. E Ele está te chamando nesta noite a pensar sobre isso e a responder para isso. O Pai amoroso sempre mantém as suas promessas. O chamado também tem uma dinâmica. E a dinâmica do chamado nós podemos apontar para duas direções. A primeira dela é que virtudes não justificam o chamado de Deus. Ou seja, não são as minhas qualidades, não é a minha beleza, a minha inteligência, não é os recursos aos quais eu tenho. Não, o chamado vem do Senhor pelo seu amor. Se eu tenho inteligência, eu também venho com ela orgulho, vaidade, soberba. Se eu tenho recursos, também vem egoísmo, avareza, ganância. Se trabalho muito, vem obstinação, materialismo, ativismo. Se não tenho nada, vem a preguiça, a falta de interesse, a falta de mordomia. Sem ser generalista ou pessimista, entre um e outro nós nos encaixamos. Entre um e outro, nenhum de nós escapa dessa condição. De que uma qualidade vem com o seu defeito. Se você comprar um remédio, você vai ver que o remédio, se você não comprar que nem eu, que pega tudo que é genérico, que é branquinho, vermelho, tudo, né? Mas se você comprar alguma marca que seja real mesmo, original, vai ter uma embalagem muito bonita ali naquela caixa de remédio. E aí você vai pegar o remédio que foi prescrita por um profissional de saúde e você vai tomar aquele remédio vai fazer um efeito no seu corpo, trazendo uma melhoria, uma restauração, até mesmo uma cura. Só que se você pegar a bula que está ali, que eu nunca leio, e eu duvido que alguém que leia todas as bulas, ou pelo menos uma bula, que parece mais uma enciclopédia, ali tem os efeitos positivos daquele remédio. Mas na sequência também tem os efeitos colaterais daquele remédio. Nós também, nas nossas boas ações, há os efeitos colaterais, que vêm de uma natureza pecadora, ao qual temos que ser libertos, curados pelo sangue do Cordeiro. Irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, diz em Coríntios capítulo 1, versículo 26. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimentos. São chamados pelo amor e pela graça de Deus. O segundo aspecto desse chamado de Deus é que nós temos que responder a esse chamado. E muitas vezes vacilamos, muitas vezes desistimos. E podemos olhar na palavra de Jesus falando daquela semente que caiu em solo rochoso. E esta semente, então, ela começa a brotar de uma maneira com muito entusiasmo. Mas quando começa a enfrentar as dificuldades, ela murcha e ela não continua o seu crescimento. Quais os sinais de dificuldades que te impedem de responder ao chamado de Deus? Por que você não procura ser constante, dando a sua resposta ao Senhor, assim como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim como Samuel, orientado pelo sacerdote Eli, ele diz assim, quando Deus o chama, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Você tem que dizer essas palavras ao Senhor, fala Senhor, que o teu servo ouve, que o Valdomiro ouve, que o Pedro ouve, que a Joana ouve. Nós temos que ouvir esse chamado, temos que nos colocar à disposição, temos que responder a esse chamado. Quanto tempo você tem ouvido isso e tem ficado inerte? Quanto tempo Deus tem falado a você e dito o seu nome nas noites 3 vezes, tem falado através de irmãos, de irmãs, das pregações, da palavra dEle, e você tem ficado inerte, parado. Você tem que responder, porque o chamado tem o seu propósito.
E o propósito do chamado que nos chama, que nos arregimenta, que nos convoca, é para que nós possamos experimentar a plenitude daquele que nos chama. Jesus, ele não é simplesmente um personagem histórico, ele é o mediador vivo entre nós e o Pai, ele é o pão que nos alimenta, ele é a água que nos sacia. O Senhor Jesus é a porta da nossa salvação, e em toda a Escritura, Deus nos chama para o centro da sua vontade, para a sua santa presença, para estarmos próximos, para estarmos com Ele. Jesus, ele se tornou o mediador entre Deus e os homens. Jesus se tornou o sumo sacerdote das nossas vidas. Imagine-se sentados à mesa com o próprio Jesus, o que vocês diriam? Receber uma carta do apóstolo Paulo já nos chamaria a atenção e já nos deixaria muito surpresos. Imagina você sentado à mesa com Jesus, pois esse chamado está posto na sua vida. Se algum propósito há no nosso chamado, é para seguir em direção ao Senhor, seguir em direção à vocação, seguir em direção na convocação, no chamado que está atrelada em Cristo Jesus, e não há como separar isso. Por isso que o apóstolo Paulo em Filipenses diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O propósito do chamado de Deus, que é para nós levar uma vida de comunhão, de uma forma mais profunda com Cristo e a sua glória celestial. É o chamado que você está recebendo nesta noite. Você está prestando atenção? Então esse chamado tem sido para você. Está na hora de responder. Por isso que o chamado, ele também tem a sua aplicação. Uma aplicação prática. E no contexto que nós lemos do apóstolo Paulo, há 3 vezes a referência misericórdia. E também repete algumas vezes a palavra desobediência. E a palavra misericórdia, ela tem um sentido literal de coração miserável. Que na sua aplicação nós podemos entender o alívio da miséria, da necessidade, o alívio do sofrimento ao qual nós mereceríamos. Ou merecemos. Os desobedientes que foram chamados alcançam misericórdia no Senhor. Você, outrora desobediente, foi chamado no Senhor. E vocês têm que corresponder a esse chamado. Há um filme que foi realizado em 1986, na região conhecida por 7 povos das missões, que está incluída a minha cidade natal, Santo Ângelo. E esse filme foi, inclusive o ator principal é o Robert De Niro, na sua juventude, nas cataratas do Iguaçu. E o personagem que o Robert De Niro faz é o Mendonça. E o Mendonça, ele perseguia os indígenas, capturava eles, aqueles que não vinham ele matava. E em um certo momento ele tem um conflito com o seu irmão nesse filme. E aí então ele mata o seu irmão por causa de um relacionamento. E aí ele vai preso, é jogado ali, preso. E daí de repente chega a palavra de Mendonça e fala assim: olha, tem uma proposta para você. Se você aceitar Deus, você pode sair dessa prisão. E ele aceita. E aí ele vai andando e ele tem que carregar, amarrado ao peito dele, um saco com todas as armas e ferramentas que ele usava nos seus combates. E aí ele atravessa o mato, ele sobe aquela cachoeira e chega lá em cima. Quando ele chega lá em cima, todo acabado, os indígenas então vêm em direção a ele, aqueles aos quais eles perseguiam e que eles sabiam que ele é quem matava. Então o indígena pega uma faca e vai em direção a ele e posta junto ao seu pescoço. E é o momento que a gente diz: agora está feita a vingança. E aí aquele indígena, ele tira a faca do seu pescoço, corta a corda que está ali atrás, junta aquela sacola e joga na correnteza. E aí então Mendonça, ele chora, se arrepende, e aí Mendonça se torna o protetor dos indígenas. E no final, sem spoiler, mas já é muito antigo esse filme, posso falar, ele morre pela causa ao qual
ele foi transformado. O chamado ao qual ele respondeu. O apóstolo Paulo também teve uma história muito semelhante. E ele morreu, mas ele respondeu ao chamado. Qual é a sua disposição em responder ao chamado do Senhor nesta noite? Como você tem respondido? Você que está aqui, você que está online também ouvindo essa mensagem, qual é a resposta que você tem dado na sua vida? Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero que você ouça esta canção, que você abra o seu coração. Abra o seu coração para o que Deus tem para ministrar na sua vida, em nome de Jesus. Eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, Deus não abre mão de você. Deus não desiste. E o Senhor fala no seu coração: eu vos escolhi. Eu quero desafiar você que ouviu essa mensagem nessa noite a tomar uma decisão de agir. Eu quero desafiar você a entender mais o seu chamado. E eu quero te convidar a fazer um estudo, 9 semanas, 1 hora por semana, o horário à sua disposição, para nós ajustarmos, para que você faça esse propósito de entender mais a palavra do Senhor. Tem alguns irmãos que estão aqui na frente, que estariam aqui à frente, para entregar para você um folheto que vai colocar o seu nome, e você vai escolher a forma como você quer fazer esse estudo bíblico, para entender o seu chamado, entender os dons que Deus dá, a relação que nós temos que ter com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, entender o propósito, como meditar na palavra, como orar ao Senhor. Eu quero te chamar a vir aqui na frente. Vir aqui na frente, nós queremos orar por você. É preciso que você responda esse chamado. Vem aqui que nós vamos entregar, vamos orar por você e vamos te orientar como seguir nesse estudo. São 9 semanas, não é uma noite apenas, não é um momento apenas, são 9 semanas em que você vai responder e vai entender qual é o chamado que Deus tem para a sua vida. Aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A sua promessa é permanente, é fiel. E você que está vindo aqui agora, você está atendendo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Feche seus olhos. Se você recebe chamado, pode continuar vindo, não tem problema. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é uma noite em que teus filhos se prostram diante do Senhor, se colocam diante do teu altar para responder ao chamado que o Senhor tem para cada uma delas, Senhor.
E agora, Senhor, nós participaremos de um tempo de estudo, de conhecimento, para que eles entendam o seu chamado e possam responder de uma forma adequada, plena, perfeita, porque o Senhor é um Deus perfeito. Obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.